Muito bom, muito bom. Muito bom ouvir vocês, músicas lindas. Estamos aqui ouvindo Laura e Léo, da 13ª URI. Bem-vindos, amigos, amigas, para a nossa primeira live do protagonismo infanto-juvenil. E tá com vocês aí, queridos. A próxima música se chama Ele, do Alexandre Paredes. Ele é o Pai de todos nós, que uns chamam de Deus, de Criador, e outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só, está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com Ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida. Maravilha, maravilha, Léo, maravilha, Laura. Muito obrigado mesmo por esse acolhimento, essas músicas lindas, essa voz linda. E contamos com vocês em outras oportunidades aí também. Tá bom? Fiquem à vontade para estar conosco aí, tá? Sempre Obrigado que pela puder. oportunidade, tá? Obrigado pela oportunidade de deixar a gente cantar um pouquinho aqui. Valeu, meu querido. Obrigado. Valeu, Laurinha. Valeu, Léo. Obrigado, tá? Fiquem com Deus aí. E se quiserem participar conosco, fiquem à vontade aí, tá bom?
Então, queridas, queridos, muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa live do protagonismo. Eu vou passar então aqui para a Magna para dar as boas-vindas, para conduzir a nossa prece aqui e também apresentar a nossa convidada muito, muito mais do que especial, a nossa querida amiga Miriam, que vai estar conosco aí, tá bom? Magna, tá contigo. Obrigada, Laura. Obrigada, Léo, mais uma vez também. Receba aí o nosso abraço, nosso carinho, a nossa gratidão sempre, querida amiga. Então, o Marquinho, para não ficar só eu falando aqui no início, estou vendo o Eduardo aqui, o nosso coordenador aqui da área da família, nosso adjunto, né? Coordenador da área da família. Quem sabe Eduardo faz a nossa prece? Pode ser, Eduardo? Pode sim, eu só preciso ir para um outro local aqui que eu estou num lugar um pouco barulhento aqui. Minutinho só. Tá bom. Miriam, enquanto isso, externar aqui a nossa alegria, a nossa gratidão, né? Este é um momento bastante especial, mas a sua presença ainda o torna mais especial ainda, querida. Então, gratidão, tá? Por você estar aqui conosco. Alegria e gratidão são nossas, querida. Uma honra estar aqui. Que bom, querida. Felicidade toda nossa. Pode conduzir então, Eduardo. Vamos lá então, gente. Então, convido aos amigos a elevarmos o nosso pensamento ao mais alto, agradecendo a Jesus, nosso divino irmão, amigo, querido, que nos dá a oportunidade do trabalho, que nos ensina o caminho. E hoje aqui, Jesus, estamos reunidos para um evento mais do que especial. Como tu mesmo nos aconselhastes a seguir o caminho e trabalhar na sua seara, estamos todos envolvidos nesse trabalho tão importante com os nossos jovens, as nossas crianças, falando sobre o protagonismo, aquilo que vai elevar a cada um deles em moral, na sua caminhada evolutiva. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de trabalho. Obrigado por reunir tantos corações amigos. E te pedimos, Pai, que abençoe a nossa convidada e que ela possa transmitir os seus conhecimentos da melhor forma possível. Que assim seja. Obrigada, Eduardo, por conduzir os nossos pensamentos. Então, queridos amigos, queridas amigas, é sempre com muita alegria, né, que nos reunimos para estes eventos e nós já estamos falando aqui desde o início que para nós é um momento muito especial. Todos são especiais porque a gente prepara com grande carinho, com grande amor, mas este ele tem um significado um pouco diferente, né? Porque todos vocês que estão aqui interessados pela temática já acompanham o trabalho, né, que a Vice-Presidência da Família, Infância e Juventude tem buscado realizar já há alguns anos, né? Nós temos, assim, promovido vários eventos, espaços de diálogo, produzido materiais em torno do protagonismo juvenil, valorizando aquilo que a diretriz 10 do Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro, né, nos orienta. E é com bastante satisfação, com grande alegria no coração, que temos observado o quanto todos nós estamos imbuídos, né, nas mais diversas frentes de atuação e com o propósito do engajamento e da integração do jovem nas atividades da Casa Espírita e também do nosso movimento espírita, né? E mais recentemente, nós também temos aberto espaços de diálogo em torno do protagonismo infantil que sempre suscita muitas dúvidas, sempre aparecem muitos questionamentos nestes espaços de diálogo, né? E buscando hoje, por isso que se torna mais especial esse momento ainda, buscando então também avançar em direção de uma outra diretriz, e agora a diretriz 3 que nos orienta para a necessária integração das áreas, né? E nós percebemos que, apesar das nossas três áreas atuarem juntas dentro da vice-presidência, a grande maioria das nossas ações, elas ainda acontecem de forma separada. E hoje nós estamos aqui buscando dar um passo importante rumo a essa integração, né, de iniciativas que compartilham do mesmo objetivo, né? Então, com esse espírito de integração, com esse espírito de valorização também daquilo
né, que nos orienta as diretrizes do nosso plano de trabalho e fortalecendo cada vez mais esse espaço e esse propósito de integração das nossas crianças e dos nossos jovens, valorizando a questão do protagonismo, que hoje nós estamos realizando essa primeira live integrada do protagonismo infanto-juvenil. E não poderíamos deixar de chamar a nossa querida Miriam, e a gente agradece de coração, porque a gente sabe que ela tinha um outro compromisso, né? Ela teve que ajustar a agenda dela, valorizando, né, esse estar conosco aqui. Então, gratidão enorme, Miriam. A Miriam é a nossa coordenadora nacional da área da infância e juventude, também é coordenadora da área da infância, juventude e família do Conselho Espírita Internacional, né, e que tem uma enorme experiência, valorizando todos os trabalhos, ela sempre está muito presente, valorizando os trabalhos que as federativas realizam, né? E hoje é ela que vai nos conduzir nessa reflexão da primeira live integrada do protagonismo infanto-juvenil, né? Que tem como título da participação à transformação, construindo uma evangelização com voz, vez e propósito para crianças e jovens. Após a live da Miriam, nós teremos uns 20 minutinhos ali para perguntas. Então, coloquem no chat, né? Anotem, que daí a gente terá esse espaço de diálogo, né, com ela. Então, querida Miriam, fique à vontade. O espaço é todo seu, amiga. Oh, querida, agradeço imensamente o carinho e abraço a todos os que estão aqui e que possam receber essas vibrações de muito amor e de muita gratidão. É uma honra, minha querida, estarmos aqui junto a essa equipe dedicada da nossa querida FEC e inspiradora. Eu digo que é uma equipe não só dedicada, é inspiradora, sempre muito colaborativa, pronta para compartilhar também experiências. E nós estamos num momento da humanidade bonito e convidativo para as trocas, para essa ação cada vez mais integrada, para que possamos nos fortalecer mutuamente. Cada vez mais nós estamos sendo convidados, quiçá convocados, a um olhar integrado e colaborativo. Não há outro caminho para a regeneração que não o da ação colaborativa. Então, é uma honra podermos estar juntos aqui nesse espaço de aprendizado. E nós vamos então dialogar sobre essa temática linda e parabenizo desde já a equipe pela iniciativa e pela temática escolhida, porque ela também é inspiradora de processos e de construção de caminhos que venham a convergir esforços para uma ação de valorização da infância e da juventude a partir do reconhecimento de cada um como espírito imortal em desenvolvimento e podendo assumir, sim, espaços de integração, de engajamento, num olhar de protagonismo, sempre tendo como base, como estrutura, o diálogo e a cooperação entre gerações. Então, é muito belo esse nosso momento de diálogo. E peço então permissão para nós podermos compartilhar algumas ideias num PowerPoint que foi aqui preparado de uma forma bastante informal, mas apenas no intuito de condução de pensamento, de uma linha de raciocínio, mas que pode a qualquer momento também ser adaptada. Vocês estão vendo a tela? Tá tudo direitinho? Ok, ok. E, pessoal, Marquinho, Magna, querida, se vocês precisarem que me interromper em algum momento, fiquem muito à vontade, tá? Tá ok? E nós vamos então dialogar sobre essa perspectiva da voz, da vez, do propósito junto à criança e ao jovem, e em especial nessa temática, eu gosto de iniciar com uma reflexão inspirada na obra Boa Nova, que eu acredito que vocês conheçam e também se encantam com as reflexões que o nosso querido Humberto de Campos nos traz. E muito especialmente no capítulo 3, em que compartilha as reflexões do Cristo no caminho entre Jericó e Jerusalém, onde ele foi interceptado por sacerdotes, por pensadores ali ociosos e que questionavam o seu papel, a sua posição, o que ele estava fazendo ali. E sempre com
ironia, com resistência, mas ele, com a doçura, com a sabedoria, foi respondendo questão a questão e prosseguiu no seu caminho, até chegar às margens do Tiberíades, quando ele encontra esse grupo de pescadores alegres e se aproxima de uma forma extremamente fraterna e inicia um diálogo muito especialmente com Pedro e André. E ele vem falar: Simão, André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. E a receptividade desses pescadores foi muito diferente das dos sacerdotes e pensadores que interceptaram na jornada. Eles, de uma forma muito leve, muito amiga, muito fraterna, respondem com muita leveza: seja bem-vindo. E escutam as suas palavras, as suas reflexões sobre a implantação do reino de Deus na terra, sobre os propósitos que o mobilizam. E a partir dessas reflexões, de uma breve explanação, ele faz o convite: quereis ser meus discípulos? Ao que Simão Pedro e André se entreolham, um pouco reflexivos, mas profundamente emocionados e alegres, e respondem prontamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Ao que ele responde: então vamos trabalhar juntos, vamos juntos. E após essas reflexões iniciais, essa abordagem inicial do Cristo, eles seguem juntos para Cafarnaum, onde vão encontrar Levi e agregar os demais que passarão a fazer parte desse núcleo familiar mais próximo ao seu coração, dos discípulos do seu coração. E ele então diz: vamos trabalhar juntos. E nesse trabalho que os aguarda, a adesão desejada era do coração sincero e puro às claridades do reino. Essa introdução nos convida a uma reflexão sobre esse acolhimento do Cristo nos nossos corações e o acolhimento de cada um dos discípulos ao coração do Cristo. E como ele se colocou à disposição para poder receber a cada um nessa jornada de tarefa que tinha pela frente, oferecendo a oportunidade da escuta às vozes de cada um, às reflexões ao perfil de cada um. Não eram perfeitos, não estavam prontos, mas estavam com os corações disponíveis ao aprendizado e a fazer parte dessa jornada. Jesus ofereceu a sua escuta às vozes que estavam ali e ofereceu a vez, a oportunidade do trabalho. E para isso precisariam aprender muito, caminhando junto, ombreando as experiências, abrindo também os seus corações para se renovarem nas concepções que traziam, num processo contínuo e muito próximo de aprendizado. E deixou claro para todos eles os propósitos que o inspiravam: a implantação do reino de Deus na terra. Então Jesus nos fez esse convite à humanidade de valorização das vozes, de oportunizar a tarefa e de oferecer também o propósito de servir a uma causa maior, a uma ação transformadora, e que ele sabia não seria simples, não seria fácil, exigiria testemunhos. E por isso Jesus não apenas ofereceu o ofício, mas buscou preparar os seus discípulos de dentro para fora, inclusive para o enfrentamento dos testemunhos que se aproximavam.
essas reflexões iniciais, queridos, nos impulsiona a refletir sobre todo esse caminho que o Cristo nos abriu, nos ofertou, e muito especialmente no Sermão do Monte, quando nos fala sobre o nosso papel enquanto humanidade na Terra. Ao nos falar, vós sois o sal da terra, e nos convidar exatamente a esse papel de cuidado, a esse papel de conservar os alimentos, o ânimo, a também proteger e até higienizar as feridas da alma, assim como o sal, à época, também higienizava as feridas do corpo, a manter aquecidos os alimentos, protegendo-os e conservando-os por mais tempo, além de temperar com a discrição, até de uma certa invisibilidade na simplicidade do sal, mas valorizando os sabores originais das almas que estavam ali. Cristo também nos faz o convite para sermos a luz do mundo, valorizando o potencial de cada um diante das trevas que ainda se apresentam na terra. E ainda nos convidando a essa perfeição. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Cientes de que estamos muito distantes da perfeição, como nos diz Emmanuel, mas ninguém se encontra fora do constante aperfeiçoamento. Então, diante desse cenário, desse convite amoroso a que todos fomos acolhidos e inspirados pelo Cristo, de alguma forma, essa mensagem de amor ressoa no nosso coração como confiança, como oportunidade de nos transformarmos para nos reconhecermos como sal, como luz, rumo a essa perfeição. E reitero, cientes da nossa pequenez, cientes das nossas sombras, cientes das nossas limitações, mas ainda assim, Cristo confiou em todos nós e confia. E nesse conjunto de reflexões acolhedoras a que o Cristo nos convida, lembremos-nos também do convite para deixar ir a Ele as criancinhas. E não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Uma confiança nas crianças, a confiança naqueles que chegam com o coração puro, abertos aos novos aprendizados, às renovações, e ao mesmo tempo em que investe e convida as crianças para se aproximarem dele, também convida os jovens, como representado na passagem do homem rico, do mancebo rico, em que o Cristo convida diretamente o jovem: venha e siga-me. E esse jovem, como bem narrado pela nossa querida Amélia Rodrigues na obra Primícias do Reino, ele queria seguir Jesus. Ele era rico, realmente dispunha de uma série de regalias, mas estava disposto a ceder, a entregar, porque sentia um vazio existencial imenso que era nutrido pelo olhar do Cristo, e ele realmente amava o Cristo. Mas ele vacilou diante do aceite possível ao convite do Cristo mediante a corrida de biga que se aproximava e que dali a uma semana ele precisaria estar. E por isso ele fala a Jesus: voltarei em uma semana, mas nessa semana eu não posso. E Cristo fala: não há tempo, não há tempo, preciso agora. E ainda assim ele, relutando contra os próprios pensamentos, o desejo de ir e ao mesmo tempo vacilando
na sua possibilidade, na sua abertura a renunciar à sua juventude, ele nega o convite, participa da corrida de bigas na semana seguinte e desencarna em uma das curvas que, de maneira infeliz, fez com que a biga virasse e ele fosse pisoteado pelos cavalos. E consta no relato da nossa querida Amélia Rodrigues, nessa obra aqui, fica o convite para quem deseja ler, que o nosso querido jovem foi recebido na espiritualidade pelo amigo Jesus, pelo próprio Cristo. Nessa reflexão, então, que nós trazemos sobre os convites do Cristo, aproximando o coração da criança, aproximando ao coração do jovem, aproximando aos corações de todos os discípulos, montando o seu apostolado, nós percebemos um convite altamente inclusivo do Cristo e em- um investimento real, uma confiança real nos potenciais que havia em cada coração, como sal, como luz, com vistas a essa perfeição. Essa introdução, amigos queridos, intenciona nos conectarmos com o coração de Jesus quando começamos a mapear também as nossas ações no campo da ação evangelizadora espírita, e muito especialmente a esse convite ao engajamento da criança e do jovem nas ações que todos nós ofertamos nesse núcleo de luz chamado Centro Espírita. E quando visualizamos essas atividades, nós resgatamos aqui as nossas reflexões que inspiram a própria campanha da ação evangelizadora, quando direciona a criança o convite: vamos construir um mundo feliz com todo o coração? Como se convidasse a conjugar esses verbos de amar, brincar, crescer, auxiliar, interagir, divertir, cooperar, crescer, superar, aprender de coração. Porque são convites ao protagonismo, à ação ativa da criança em todos esses processos. De igual forma, a juventude, quando convidamos o jovem a avançar de coração na construção de um mundo de paz, e também conjugar esses verbos: investir, vivenciar, transformar, aprender, relacionar, escolher, respeitar, aprimorar e, acima de tudo, amar de coração. São também atitudes protagonistas, inspiradas num propósito maior. E quando conjugamos juntos esses verbos, eles ganham força, pois encontram ressonância e apoio mútuo nas interações que são consolidadas nos ambientes fraternos do Centro Espírita e do Movimento Espírita. E em razão disso, nos inspiramos em alguns benfeitores que são nossos queridos amigos. Às vezes nós os chamamos de chefinhos queridos, porque eles coordenam o movimento espírita e somos aprendizes realizadores de um projeto divino. Mas, acima de tudo, muito mais do que chefinhos e coordenadores dos nossos corações, são amigos queridos e que nos amam imensamente, a despeito da nossa pequenez. E o nosso querido Bezerra, que coordena essa ação da unificação do movimento espírita, tem um carinho muito especial pela evangelização. E ele reconhece a ação evangelizadora como realmente uma ação estratégica para o fortalecimento do movimento espírita, do centro espírita e para a própria regeneração da Terra. E isso não é um exagero, porque é um investimento na matriz, é um investimento no coração da criança e do jovem que estão reencarnando
confiantes de serem reeducados e orientados ao bem desde a tenridade. E aproveitando a oportunidade do esquecimento do pretérito para receberem, no melhor momento do desenvolvimento, as diretrizes de bem que vão nortear a sua existência inteira. Faz sentido, queridos, para vocês? É uma ação estratégica e séria. Nós estamos trabalhando com um período do desenvolvimento humano privilegiadíssimo e que não pode ser postergado. E o nosso querido Bezerra nos lembra: cumpre-nos transferir às gerações por vindouras, com a pulcritude que recebestes, o patrimônio espírita legado pelos benfeitores da humanidade, codificados por Kardec, preparando as gerações novas que vos sucederão na jornada da construção de um mundo novo. Então, Bezerra aqui nos alerta que temos um compromisso de preparação das novas gerações. Até porque, queridos amigos, nós vamos desencarnar. Vocês sabiam disso, né? Só que nós não nos lembramos disso. E ninguém está com pressa. Mas precisaremos preparar as trilhas, precisaremos preparar os caminhos para os que nos sucederão. E nós somos responsáveis por quem formamos e por quem deixamos de formar. E se porventura os trabalhos que realizamos deixarem de ocorrer por uma falha nossa no nosso processo sucessório, em não delegar, em não preparar os sucessores por um apego nosso, nós responderemos por isso também. Por mais que não seja a nossa intenção, mas por amor à causa, por amor à casa, por amor ao centro espírita, por amor à evangelização, nós precisamos ampliar as equipes de trabalho e fortalecer essa rede de apoio que construa um sentimento de amor desde a base. E nós não poderemos exigir das nossas crianças e jovens que amem o centro espírita, que amem o movimento espírita e que amem o espiritismo, se nós não ofertarmos a possibilidade deles terem essas experiências desde a tenridade. O amor, ele é desenvolvido pela experiência, com a experiência, com a oportunidade da interação. Recordo-me que conversávamos com a equipe de juventude, certa feita, sobre o trabalho da unificação e que muitos não tinham ali um conhecimento sobre a unificação, não amavam a unificação. E a reflexão que nós tínhamos e que construímos junto com o grupo, como vão amar a unificação se eles não conhecem a unificação? E como eles não conhecem a unificação se nós não estamos ofertando espaços de convivência na unificação? Então, nós temos um compromisso de favorecer a vivência para que possam conhecer e amar. Em algum momento, aqui todos nós tivemos alguém que nos oportunizou um caminho para que conhecêssemos, para que vivenciássemos e para que pudéssemos desenvolver em nós o amor a essa causa. Todos nós hoje estamos aqui por amarmos uma causa. E alguém um dia nos apresentou essa causa. Faz sentido? Vocês conseguem se lembrar em algum momento de algum convite que vocês receberam na história de vocês? Alguém que às vezes comentou: a gente está precisando de ajuda em tal dia, você pode ajudar? E às vezes nesse convite informal, despretensioso, se abriu um universo. E ali vocês falaram: nossa, gostei disso aqui, quero continuar. Daqui eu não saio mais. Em algum momento esse convite veio.
e tocou o coração de vocês. Nosso compromisso é fazer esses convites também, junto a muitos desses jovens e crianças que estão reencarnando com, inclusive, compromissos espirituais de integrarem essas fileiras de trabalho. Muitos nem são espíritas pela primeira vez, nem pela segunda. Muitos já são espíritas pela terceira vez. Estão aqui porque amam essa causa, mas precisam ser acolhidos nessa jornada. E às vezes precisam apenas receber o convite. Receber um convite. A gente está precisando de ajuda. Em tal atividade, às vezes não é nem uma ação grande, a gente está precisando de ajuda aqui. Eu me lembro que a minha primeira tarefa na espírita foi apontar os lápis da evangelização coloridinhos para montar as caixinhas dos evangelizadores. Eu tinha 12 anos de idade, eu amei. Foi ali que deu aquela conexão, falar, opa, eu amei isso aqui. E ali não era só apontar os lápis da evangelização. Uau! Era um trabalho muito maior. Que bom que eu estou aqui apontando os lápis. Que oportunidade linda. E agradeço imensamente a pessoa que me fez o convite para apontar os lápis. Esse convite ele vai chegar a cada um de uma forma muito singular, muito especial. A nossa querida Joana vem nos alertar sobre isso também. E ela fala que os jovens da atualidade estarão sendo chamados a exercer tarefas e atender compromissos cujos resultados dependerão da formação que lhes seja dada desde agora. Sendo a doutrina espírita a mais excelente mensagem de todos os tempos, porque restaura o pensamento de Jesus em forma compatível com as conquistas do conhecimento moderno, é óbvio que a preparação das mentes infanto-juvenis à luz da evangelização é a melhor programação para uma sociedade feliz e mais cristã. Então, aqui Joana nos fala de uma convocação dos jovens para atender aos compromissos assumidos. Interessante que o nosso querido Leopoldo Machado também utiliza esse mesmo verbo, convocados. Olha o que ele diz. Os tempos anunciados para as mudanças estão chegando. A humanidade se prepara para viver uma época bem diferente das gerações anteriores. E os jovens estão sendo convocados por espíritos orientadores dos destinos da humanidade planetária a cooperarem no estabelecimento de uma nova ordem social. A juventude avança com a sua força varonil e renovadora, voltada para a construção de um mundo melhor, edificado sob as bases do Evangelho. Bem sabemos que essa nova ordem social, segundo a Gênese, está fincada nas bases da fraternidade. Mas os jovens estão sendo convocados pelos espíritos orientadores da humanidade planetária a cooperar nesse processo. É uma convocação. E nos lembramos ainda, por fim, de um querido espírito chamado Carlos Lomba, que, quando a campanha foi implantada em 77, mandou uma mensagem que também nos convida a uma calibragem do dimensionamento da relevância dessa tarefa. E Carlos Lomba vem nos exaltar a beleza da campanha da evangelização, a relevância, e depois ele vem falar, olha, para muito além do que apenas uma visibilidade a uma ação, é uma preparação para a vinda de espíritos que deverão integrar no futuro as fileiras do espiritismo no mundo, erguer a bandeira do amor crístico em toda parte e levantar templos de amor nos corações, fazendo com que o Todo-Poderoso seja amado e adorado como deve ser no santuário das almas. É, em suma, a base angular na qual assentaremos o futuro da humanidade espiritual. Amados evangelizadores, tarefeiros das instituições espíritas, dedicados semeadores da era do amor, como nos diz Bezerra.
Percebem a grandiosidade da tarefa que vocês abraçam? Não é apenas uma tarefa simples de compartilhar ensinamentos espíritas, é de preparar o futuro da humanidade espiritual, é de preparar corações para a regeneração da Terra, mentes e mãos. Por isso, quando falamos nessa ação evangelizadora, ela transcende apenas um compartilhar cognitivo de informações e busca também a conexão de corações e de mãos. Por isso que colocamos aqui essa trilogia que permeia toda a ação evangelizadora: cabeça, coração e mãos. Pensar, sentir e agir. Conhecimento doutrinário, aprimoramento moral para a transformação social. É o fortalecimento da fé raciocinada para o aperfeiçoamento dos corações e para o trabalho no bem. Nós estamos, então, trabalhando uma concepção integrada que convida a uma ação ativa da criança e do jovem no processo de seu próprio desenvolvimento, de seu próprio aprimoramento espiritual. E nós estamos tendo realmente essa oportunidade de fortalecer essa visão ativa a partir de uma compreensão, de um conhecimento de Deus, de um amor a Deus para poder servir a Deus de uma forma coerente, sólida e inspirada nas bases de uma fé raciocinada que o Espiritismo nos convida. Nessa concepção, então, ativa, nós passamos então a compreender melhor o que é esse protagonismo, que é um termo que por vezes gera dúvida. E é importante partirmos da premissa dessa compreensão de protagonismo dentro de uma visão ativa do sujeito. É uma visão ativa, é uma visão que conecta cabeça, coração e mãos em propósitos comuns de autoaperfeiçoamento. E quando falamos desse protagonismo, nós trouxemos aqui uma definição que é trazida por Costa, que o protagonismo preconiza um tipo de relação pedagógica que tem a solidariedade entre gerações como base, a colaboração educador-educando como meio e a autonomia do jovem como fim. Essa definição ela não é espírita, ela foi extraída de documentos, inclusive institucionais, que permeiam as políticas públicas voltadas à juventude no âmbito nacional, e ela traz aqui um recorte, uma definição que se afiniza a um olhar integrado de diálogo intergeracional. E por isso ela é tão bela, por isso ela é tão relevante para nós. Porque ela traz essa solidariedade entre gerações como base, para que possamos ter um espaço colaborativo, pedagógico, educativo, que venha a promover essa autonomia moral, que venha a promover o desenvolvimento autônomo daqueles que estão conosco. Quando então falamos de protagonismo, nós estamos falando de uma concepção e de uma metodologia que envolvem aprendizado, interação e trabalho, fundamentado nos princípios de cooperação mútua e de convergência de esforços e de experiências para a realização de objetivos comuns e que é proporcionar o desenvolvimento e a autonomia de todos aqueles envolvidos. Nesse cenário, vale a pena nós distinguirmos o que é e o que não é, o que visa e o que não visa. Quando falamos de protagonismo, nós estamos falando de uma ação cooperativa e não de uma ação independente ou competitiva. A ação, ela visa uma proximidade geracional e não um distanciamento geracional. Visa a preparação e o investimento nas novas gerações e não uma precipitação ou um apressamento.
Visa aprendizado e trabalho, e não posição ou cargo. Visa segurança e autonomia daqueles que estão envolvidos, e não uma ação isolada. Visa a continuidade e o aprimoramento do trabalho, e não uma percepção de concorrência. Vale a pena essa diferenciação para nós podermos compreender o protagonismo como uma ação efetivamente de acolhimento, de integração e de engajamento. Nós estamos juntos numa ação. Não é uma ação independente, isolada. A ação, ela é uma só. E nós vamos ter esse encontro intergeracional fortalecendo essa ação, essa causa. E esse investimento na criança e no jovem, esse investimento numa concepção protagonista, visa reconhecer a criança e o jovem como espíritos imortais que estão em aprimoramento. Visa valorizar os potenciais de aprendizado e os talentos conquistados em experiências anteriores. Visa compreender o papel ativo dos indivíduos nesse desenvolvimento e a importância da mediação. Visa investir na multiplicação desses talentos, exatamente para ampliar conhecimentos e experiências para esses objetivos edificantes. Visa ainda proporcionar a aprendizagem do servir, o exercício desinteressado da caridade, o fortalecimento do amor pela causa e pela casa e a oportunidade da gratidão. Por quê? Quando desenvolvemos esse sentimento de amor à causa, tudo o mais é decorrente. Quando desenvolvemos esse sentimento de caridade desinteressada, servir por amor, tudo o mais é decorrente. Quando desenvolvemos em nós um sentimento de gratidão, nós passamos a servir de forma desinteressada e plena de amor. Por amar a essa causa e por agradecer pelo tanto que nós recebemos ao conhecer o Espiritismo, muitos de nós nos tornamos trabalhadores espíritas. Então, é o desenvolver dessa gratidão que muitas vezes impulsiona o desejo de servir. E esse sentimento aqui, ele deve ser cuidado, porque ele deve estar na matriz do coração, na fonte, nas nascentes do coração de todo trabalhador espírita. Esses sentimentos fortalecem o trabalhador espírita para todas as realizações plurais que se encontram à frente e para o enfrentamento dos testemunhos que naturalmente todos enfrentam também, assim como o Cristo preparou também seu apostolado. O amor, a gratidão, a caridade, resultando no ato de servir. Essas reflexões nos levam à compreensão de que talvez uma das definições mais belas de protagonismo seja essa canção da alegria cristã que o nosso querido Leopoldo Machado nos traz. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado. Vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. Vocês já ouviram falar? Vocês já ouviram essa canção lindíssima? Para mim, particularmente, é a melhor definição de protagonismo que nós temos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado. É encontro intergeracional, é ação cooperativa, é integração. É uma ação de confiança, porque nos convida a conjugarmos os verbos amar, agradecer, para servir. E por isso nós nos lembramos com tanto carinho dessa fórmula mágica que a nossa equipe da IJ conhece muito bem. O O mais O é igual a TB. Vocês conhecem essa fórmula mágica, né?
Quem gostaria de contar para gente aqui? Marquinhos conhece. Acho que uma é oportunidade. Muito bem, Anete. Quem chuta outra? Oportunidade mais. Eu ia falar, mas eu vou deixar alguém falar aí. Vamos ver se alguém acerta aí. Vamos ver. Qual seria esse outro O, queridos? Tem no chat aqui? Ainda não. Oportunidade mais. Podem chutar. Fala aí, pessoal. Fala aí. Aprendizado. É um O. Oportunidade mais outro O. Ousadia. Precisamos ser um pouco ousados, concordo. Ousados no sentido da iniciativa, da coragem para podermos perseverar. Mas é um outro O que está aqui. Organização. Vai fazer parte da organização. E também com muito otimismo, vi agora aqui no chat. Muito bem. Ok, querem que eu fale então? O otimismo vai entrar, a ousadia vai entrar, a organização vai entrar. Mas essa fórmula mágica aqui é para nós não nos esquecermos nunca que quando falamos nesse processo de acolhimento da voz, da vez, do propósito, nós estamos falando da oportunidade, nós estamos falando também da orientação. É a voz e a vez. Nós estamos dando a vez e a voz. E essa orientação, ela é fundamental para formarmos os trabalhadores do bem. Então, lembremos-nos dessa fórmula. O mais O é igual a TB. Oportunidade é exatamente essa chance de caminhar lado a lado. É abrir espaços para que possam vivenciar, conhecer e amar a tarefa, a causa, a casa, conhecer e amar a história, se sentir corresponsável por essa história e querer fazer parte dessa história. Quando falamos de orientação, nós estamos falando das diretrizes de trabalho, para não expormos precocemente voluntários do bem a tarefas às quais eles não foram preparados. Isso já aconteceu com vocês? Assume tal tarefa, mas você não recebe orientação nenhuma. Aí você chega lá e faz com aquilo que você sabe, mas inseguro. E aí pode comprometer a qualidade da tarefa. E um segundo prejuízo é você se sentir exposta precocemente a uma ação que você não foi preparada. E aí você se desmotiva e sai. Vocês já viram isso acontecer ou já aconteceu com vocês? Quando nós oportunizamos e não orientamos, nós temos o risco de expor precocemente a criança e o jovem a uma experiência sem o devido preparo e prejudicar a tarefa que deveria ser realizada com qualidade e ela não vai ser realizada com qualidade. Não por falta deles, mas por falta nossa de não ter dado orientação. Então, o O mais o O, os dois juntinhos, são importantes. Acontece também o contrário.
Acontece também a experiência em que a gente orienta, 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 orienta mais um pouquinho, e por via das dúvidas a gente orienta, 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 orienta por mais 5 anos. E não dá oportunidade. E aí o que que acontece com o jovem? Vocês já viram também acontecer? O jovem desiste, o jovem sai, vai procurar outra casa espírita, vai procurar outra religião, porque ele quer encontrar um espaço onde ele se sinta útil. E não necessariamente ele se sentiu acolhido, valorizado ou se sentiu num real espaço de confiança para poder estar ali e colaborar. Nós já ouvimos de alguns jovens assim, mas não confiaram em mim. Fiz 5 anos de curso, mas não confiaram em mim na hora de oferecer uma tarefa. E por isso que a ação ela é integrada. É o O mais O para formar trabalhadores do bem. Isso é válido para crianças, jovens, adultos, encarnados, desencarnados, todos nós. A oportunidade mais a orientação para formarmos trabalhadores do bem. E naturalmente sermos convidados a conjugar juntos esses verbos estimular, acompanhar, apoiar, orientar, avaliar, dialogar, exemplificar, oportunizar e confiar. Nós não estávamos prontos quando recebemos os convites, cada um de vocês, eu inclusive. Mas alguém nos deu oportunidade e nos ajudou a orientar. E até hoje orienta, porque nós continuamos sem estar prontos, mas estamos aprendendo a desenvolver as ações enquanto estamos em curso de aprimoramento. E buscando naturalmente melhorar cada vez mais as tarefas que estão conosco, enquanto nos melhoramos intimamente. É melhorar o mundo de dentro ao mesmo tempo que estamos tentando melhorar o mundo de fora. Nossas crianças e jovens também estão envoltos nesse compromisso. E a partir disso, então, visualizarmos que há vagas para tarefeiros do bem e que somos convidados a fazer parte dessa equipe de Jesus em ação, assim como Jesus convidou o seu apostolado. E por isso, esse quadrinho aqui, esse cartaz, ele nos inspira tanto, porque somos convidados a integrar essas equipes de Jesus. Essas reflexões que nós estamos trazendo agora, amigos, faz parte desse conjunto de documentos orientadores que vocês conhecem muito bem, a nossa Magna apresentou também agora na introdução da nossa fala, o OCE, a Orientação à Ação Evangelizadora da Infância, da Juventude, o nosso plano de trabalho, o convite a visualizarmos esses espaços de ação com a criança e com o jovem, que são espaços de protagonismo, de valorização desse papel ativo. E quando pensamos na ação evangelizadora, muita gente pensa, a evangelização é aquela 1 hora e meia durante a semana. A ação evangelizadora inclui essa 1 hora e meia, mas ela é muito maior, ela envolve também, além dos espaços de estudo, os espaços de confraternização, as confraternizações estaduais, locais, do centro espírita, regionais, nacionais, internacionais, para que as crianças e os jovens se vejam como comunidade, como família espírita, e identificarem outros corações afins em outras partes do Brasil e do mundo, e formar essa rede de amor, que é uma rede de união e de unificação. Visualizarmos os espaços de vivência e ação social, campanhas, ações sociais que podem se engajar, espaços de comunicação social que tanto dominam e que são ferramentas importantes para podermos ocupar espaços saudáveis de difusão do bem, de integração nas atividades do centro e do movimento espírita, de convivência familiar. Todos esses são espaços de vivência de protagonismo, espaços ativos
de participação da criança e do jovem. E o próprio plano de trabalho incorporou essa concepção em uma diretriz. Essa diretriz, no plano de trabalho anterior, era uma recomendação. Ela subiu ao status de diretriz para ficar no nosso campo de visão o tempo todo. Nós temos um compromisso de favorecer o engajamento da juventude nas atividades do centro e do movimento espírita. E esse conjunto de ações favorece a criança e o jovem e também favorece o centro espírita. E nós vamos passar aqui um checklist rápido de alguns desses benefícios. Amplia espaços de estudo e aprendizado, favorecendo o autoconhecimento e consciência do sentido existencial. Desperta oportunidade de trabalho voluntário. Participa do processo permanente de formação para ações no bem, contando naturalmente com acompanhamento de pessoas mais experientes. Vivencia o sentido de solidariedade, responsabilidade e compromisso. Desenvolve competências e habilidades para o bem. Constrói vínculos de amizade. Amplia oportunidades de intercâmbio com a espiritualidade superior. Olha quanta coisa boa que é oportunizada à criança e ao jovem quando nós disponibilizamos esses espaços de participação ativa. E para o centro espírita também faz bem. Quais são os benefícios do centro espírita? Valoriza a função educativa do centro espírita, acolhe e integra as diferentes faixas etárias de forma inclusiva e colaborativa, favorecendo essa troca de experiências, pertencimento e o sentimento de união. Acolhe e orienta colaboradores, tanto atuais quanto futuros, nesses campos de ação. Favorece uma cooperação intergeracional e o aprimoramento continuado das ações, porque as ações também estão em aprimoramento, tanto quanto nós. Proporciona uma ampliação tanto quantitativa quanto qualitativa dos trabalhadores e investe na sustentabilidade institucional e na continuidade das ações. E sustentabilidade institucional, porque as gerações vão se alternando, mas garante a continuidade das instituições, mesmo quando nós já estivermos como espíritos desencarnados na reunião mediúnica. E ali nós estamos mudando as equipes, mas estamos prosseguindo nesse intercâmbio. E ali os trabalhos vão sendo garantidos ao longo do tempo. E por isso, quando muitas vezes se fala nessa questão do intercâmbio da juventude, quem de nós é o mais jovem ou é o mais velho? Nós não sabemos espiritualmente falando. Alguns de nós chegamos antes para poder abrir espaço para os que estão chegando, assim como os da frente chegaram antes para abrir espaço para nós. Está todo mundo abrindo caminho. E numa ação colaborativa e intergeracional ao longo do tempo. E por isso nós somos tão gratos a aos pioneiros que nos abriram caminhos e àqueles que estão chegando que vão seguir com ele. Né? Nós somos servidores nesse processo. Tem um espírito querido que uma certa feita nos falou, olha, vocês são o leito do rio. Vocês não são o rio. Nós estamos nos trabalhando para sermos leitos de rio dos que virão atrás, né? Estamos exatamente construindo os caminhos. E por isso essas ações interáreas são tão belas e são tão importantes, né? A nossa Magna nos falou agora há pouquinho sobre a diretriz 3 do plano de trabalho, porque todas essas áreas, nesse belo mosaico, nessa bela colmeia de trabalho, é um verdadeiro cardápio de atividades que nós podemos nos engajar, que nós podemos ofertar para que os nossos jovens também possam se integrar e, a partir dali, a partir dos seus interesses, das suas disponibilidades, das suas aberturas, poderem também se engajar em diferentes frentes. Nesse espaço, nós apenas gostaríamos de lembrar que da oportunidade, do acolhimento, da orientação e do engajamento. Muitas vezes nós questionamos, mas o jovem não se engajou, mas houve o acolhimento?
houve a orientação, porque o engajamento ele é a consolidação de uma etapa, de outras etapas prévias. E muitas vezes a gente exige o engajamento sem oportunizar, sem acolher e sem orientar. Então, o engajamento ele é uma consequência natural dessas etapas anteriores, e por isso é importante nós cuidarmos dessa sequência de reflexões. E já nos encaminhando para o encerramento, queridos, nós trouxemos aqui uma mensagem de um espírito muito querido por nós também, que é o Guion Ribeiro. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar no Guion Ribeiro. Ele foi, inclusive, foi presidente da FEB, responsável, inclusive, pela tradução de 4 das 5 obras básicas. Um espírito muito culto, extremamente inteligente e conhece a fundo o trabalhador espírita, o trabalho espírita, o centro espírita e o movimento espírita. As mensagens de Guion Ribeiro são primorosas. E em uma dessas mensagens, ele nos fala, essa mensagem é de 1970. Eu não tinha nem desencarnado da outra ainda, né, Marquinhos? A gente não estava na outra encarnação. Mas ele veio nos trazer um alerta que, quando eu li essa mensagem pela primeira vez, me incomodou. Mas eu entendi a intencionalidade do coração dele enquanto uma liderança espírita, e por amar a doutrina e por amar o movimento espírita, ele veio nos trazer um alerta fraterno, mas um alerta. E ele nos fala o seguinte: já imaginaste o centro espírita como uma usina de amplos benefícios, reclamando-nos cooperação eficiente, quais peças indispensáveis ao mecanismo da luz em harmoniosa produtividade? Olha que linda metáfora que ele fala, né? Do centro espírita como uma usina irradiando luz, consolo, esclarecimento, acolhimento, orientação àqueles que chegam. Busca dessa forma despertar a consciência dos teus companheiros de fé o senso de cooperativismo e da participação. E aí ele vem nos trazer um alerta. É fato que a seara ainda é de poucos. Entretanto, somos muitas vezes aqueles que mais reduzimos o grupo de lidadores fiéis, impedindo a incursão de novos cooperadores junto à causa, por abraçar desmedida superproteção aos negócios do Senhor, que a divina providência supervisiona. A hora presente é de intensa convocação, olha de novo, terceira vez, a palavrinha, as campanhas de esclarecimento dos homens. Falar aos desencarnados é remediar problemas, mas evangelizar encarnados será impedir o multirão das trevas nos escombros do além. Esse alerta que o nosso querido Guion nos traz, que é um amigo querido também de todos nós, é um alerta para que possamos zelar pela tarefa, mas sem diminuir a equipe de trabalhadores por um excesso de zelo. Ele não está pronto, ele não está pronto. Traz juntos, vamos preparar. Alguém um dia confiou em nós e nos oportunizou a despeito de sermos os mais despreparados. Que possamos trazer para perto e preparar, que possamos trazer para perto e orientar, para que possam conhecer, vivenciar e amar o Espiritismo e o movimento espírita. Esse é o compromisso que nós temos junto a esses corações. E eles não conseguirão amar o movimento espírita se eles não vivenciarem o movimento espírita. E para isso precisam estar junto. Que bom ter alguém ombro a ombro, lado a lado, nessa construção. E a partir dali, nós trouxemos aqui apenas essas chaves para que possamos encerrar esse nosso encontro nessas breves reflexões. E essa chave que se conecta com essa concepção de protagonismo, com esse compromisso de trabalho que nós abraçamos, vem exatamente dentro de uma proposta de um lembrete aos nossos corações. Fortalecermos o compromisso com a causa, com humildade, abrindo-nos à aprendizagem de servir, favorecendo a vivência
por meio do esforço e da sinceridade de propósitos. Quando falamos do compromisso, nos lembramos de Bezerra ao nos falar: mantende fidelidade à fé libertadora que abraçais e com a qual vos comprometestes antes do mergulho na indumentária carnal. Muitos já se comprometeram antes de reencarnar. Quando falamos da humildade, lembramos-nos de Paulo: nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Quando falamos na aprendizagem, nosso querido Bezerra nos lembra: trabalhemos servindo e sirvamos estudando e aprendendo sempre. Abrirmos-nos ao aprendizado. A vivência, nosso Bezerra nos lembra: supliquemos ao eterno benfeitor nos ajude a plasmar-lhe a doutrina de luz em nossas próprias vidas. Plasmar o evangelho em nossas vidas, vivenciar o evangelho, o grande convite que o Cristo nos faz. O E do esforço reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. E o último, o S, a sinceridade de propósitos, lembrando-nos do espírito de verdade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperados. E nesse movimento reflexivo, lembremos-nos do nosso querido Bezerra nos dizendo que a expansão do movimento espírita no Brasil, em número e em qualidade, está assentada na participação da criança e do jovem, que são os naturais continuadores da causa e do ideal. Para que possamos conectar os corações das nossas crianças e jovens ao coração de Jesus, que nos convida a refletirmos com voz, com vez e com propósitos no seu convite. Quereis ser meus discípulos? E que possamos, olhando nesses olhos amorosos, direcionados a cada um de nós e também às crianças e aos jovens, poder ouvir dos seus corações: Senhor, seguiremos os seus passos, para podermos ouvir dele. Então, vamos juntos. Obrigada, queridos amigos. São algumas reflexões apenas compartilhadas com os corações de vocês, agradecendo novamente a oportunidade de estarmos com os corações tão inspiradores da nossa querida FEC. Miriam, você deve estar vendo a multidão de coraçõezinhos aí, né? E isso refletindo é o sentimento que todos nós estamos aqui envolvidos. Gratidão imensa por nos conduzir os pensamentos de forma tão suave, tão clara, tão esclarecedora e ao mesmo tempo tão motivadora para que possamos cada vez mais fortalecer esse propósito e encontrar os caminhos, né, da integração das nossas crianças e dos nossos jovens. Gratidão enorme, querida amiga, um momento de embevecimento espiritual. Muita gratidão mesmo por este momento. Queridos, como nós falamos no início, nós abrimos agora um espaço para que vocês possam, então, conversar aqui diretamente com a Miriam, né? Que é um grande prazer e uma grande honra, né? Então, aqueles que tiverem alguma questão, alguma pergunta para fazer para a Miriam, aproveitem este momento, tá? Que este está aberto o espaço. Alguém gostaria? Só levantar a mão, abrir o microfone, fiquem bem à vontade. Só fica um pouco tímido, ou então ainda estão, né? Eles ainda estão assimilando, né? Magna, Oi, Dirce, fica à vontade. eu sou Dirce aqui no interior da Bahia, no Cruz das Almas, tudo bem? Boa noite a todos. A gente tem uma grande dificuldade com nossos jovens. A gente faz esse movimento de convites, né? Mas eles são muito relutantes, né? São muito faltosos, flutuantes.
né? E muitos Esse está cortando um pouquinho. deles agora Está cortando um pouquinho a eles tua fala, Dirce. estão, chega, o momento vai se aproximando, eles dão para trás, né? Eles não querem participar, não querem fazer. E aí a gente fica sem direcionamento, assim, o que é que a gente faz, né? A gente não sabe o que é que faz. A gente fica assim, buscando, como eu falei anteontem, que ontem a gente fez uma reunião online com eles, né? De 8, só 2 entraram, mas a gente fica buscando o bom ânimo, né? Não desistir. Eu sou a coordenadora, né, da juventude e da infância também, mas eu sempre digo à equipe, né, que a gente, mesmo nos momentos que eles não venham no horário de 1h30, a gente abra o evangelho, né, faça uma leitura, faça reflexão, né, e sempre pedindo à equipe espiritual que nos dê esse direcionamento do que fazer. E aí eu jogo aí nas mãos de Mídias, me ajude, me dê uma ideia, o que é que a gente pode melhorar, né, com essa dificuldade. Agora, não é uma dificuldade só da minha instituição aqui, né? Os outros municípios próximos e até dentro do movimento espírita aqui é perceptível também. Então, a gente está em conjunto com a FEB para levantar esse convite de coordenar a juventude aqui do CR2 junto com os evangelizadores, e aí a gente está nessa luta, né? Que até para reunir com os próprios evangelizadores e coordenadores das casas de juventude é muito difícil, mas não impossível, né? É isso. Posso já dialogar? Disse, Não prazer, sei se querida. Miriam viu, conseguiu. É, a sua voz falhou um pouquinho em alguns momentos, mas eu acho que eu consegui pegar a essência, tá? Mas você complementa se precisar. Oi, Ah, Miriam. Oi, tá me ouvindo? Eu sinto que em alguns momentos a sua voz Estou falhou, te então eu não ouvindo sei se eu agora sim. consegui pegar integralmente, mas de toda forma vamos trazer aqui algumas reflexões que talvez sejam úteis até para outros corações também. Nós identificamos naturalmente desafios relacionados à vivência com os jovens, o engajamento, o interesse, e por isso é tão oportuna a apresentação e o título do próprio encontro de hoje: Voz, Vez e Propósito. A primeira atitude é exatamente ofertar esse espaço de escuta do jovem e identificar qual é o elemento de dificuldade de participação e de engajamento que está sendo identificado em um determinado local. Pode ser que haja pontos comuns em diferentes, pensando aqui em âmbito estadual, por exemplo, mas pode haver algumas singularidades no âmbito da instituição espírita mesmo, que podem ser ali perfeitamente identificadas e já remediadas, superadas. Inclui, por exemplo, às vezes, a perspectiva de horários, das atividades que estão sendo propostas, das metodologias que estão sendo utilizadas. Então, esse espaço da troca, da escuta, é fundamental para que possa haver a compreensão dos elementos que possivelmente estão fazendo com que se distanciem do momento do estudo. E vai ser fundamental esse movimento de escuta para que haja um engajamento e uma corresponsabilidade da participação dos jovens nas atividades. Quantas vezes, após esse espaço de escuta, houve reestruturação de horários, reorganização de estratégias metodológicas feitas pela própria equipe da evangelização para poder garantir uma participação maior, um espaço de compartilhamento maior,
mais vivencial, menos expositivo. Quando nós muitas vezes falamos de transformar o espaço de auditório em laboratório, é a vivência, né? O jovem ele se conecta muito a partir das atividades vivenciais, mais do que pela escuta. Então, são pequenas mudanças metodológicas que podem favorecer uma conexão maior do jovem com a atividade que é oferecida. E, inclusive, favorecendo ao próprio jovem a participação, co-conduzindo alguns estudos, inclusive, no sentido da participação colaborativa, junto com o evangelizador, proporcionando ali estudos, atividades e vivências deles com seus próprios pares, porque isso também promove engajamento e participação. A utilização da arte, da música, dos espaços onde eles também podem produzir e apresentar aquilo que estão produzindo, deles se engajarem nas atividades do centro espírita, se responsabilizando por algumas atividades. Quando eles se sentem corresponsáveis por uma determinada atividade, eles se engajam de uma forma diferente. Como nós falamos há pouco, isso pode abranger diferentes atividades também. Em muitos casos onde esse afastamento ele estava mais evidente, esse espaço de diálogo favoreceu o recalcular das rotas, a redefinição de alguns caminhos e até de algumas estruturas do próprio centro espírita para favorecer esse acolhimento mais efetivo. Então, essa escuta, que é a voz autêntica, né, precisa ser valorizada. Muitas vezes a gente fala até, vou dar a voz ao outro, né? A gente não tem o poder de dar a voz, a gente pode dar a escuta, a voz já é dele. Mas a gente pode dar essa escuta ativa e acolhedora, empática, para poder compreender as necessidades desse jovem e conectar a ação evangelizadora a partir dos seus interesses e necessidades. Então, esse é um espaço de uma abertura efetiva nossa, enquanto trabalhadores espíritas, para podermos compreender as necessidades e promover, muitas vezes, uma reestruturação para poder efetivamente acolher o jovem a partir das suas necessidades e interesses. Então, é um espaço de uma escuta autêntica fundamental e muito importante. Então, esse é o ponto que me vem como primeiro aspecto a partir da sua fala, tá, Dirce? Uhum. Te agradeço, viu? Muito obrigada. Está aberta aqui. Obrigada, Miriam, viu? Pelas suas orientações. Eu vou levar ao grupo. Nós temos reuniões, de departamento, e aí eu vou ter essa conversa para a gente. Eu já tinha pensado em algumas coisas que você colocou, né? Mas ainda não tinha tido essa oportunidade de tocar, né? E um dos movimentos também que eu já tinha pensado, que eu já tinha trazido, acredito até que pela própria inspiração da espiritualidade, na questão de aumentar de ampliar a equipe de trabalho, entendeu? E aí eu também vou arrumar aqui tudo direitinho aqui no aprendizado dessa noite, para poder conversar com eles e a gente pedir a espiritualidade que nos ajude a fazer essa arrumação, essa reestruturação no nosso movimento dentro da própria casa e fora dela também. Te agradeço muito, viu? Gratidão. A gente que Obrigada. agradece, Dirce. E ampliar a equipe com o próprio jovem, de repente ali já Sim, junto, né? também veio assim também. É tanto que hoje eu liguei para uma das jovens e disse, eu estou precisando dar uma conversadinha com você. Ela tá ativa, a gente vai se falando. Ela tem 17 anos, mas muito ativa também. E aí eu acho que você conseguiu até conhecê-la lá Foi com Brage que teve agora, recentemente. Nordeste, sim. No Nordeste foi. Foi, acho que você conheceu. A galerinha da Bahia. Obrigadão, viu?
Obrigada, Dir. Obrigada também, Dirce. O que tu trouxe, com certeza, é a realidade de muitos centros espíritas aqui de Santa Catarina, né? Tu contemplaste algumas realidades nossas aqui também, ou várias, né? Então, amigas, ainda temos um tempinho. Quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Ô, Miriam, então, enquanto ninguém faz, eu posso eu fazer a pergunta. Então, tu falaste no início ali que me chamou muita atenção, foi quando trouxeste, né, se não me engano, de Bezerra, que ele traz que devemos pensar o protagonismo como ação estratégica da casa espírita, né? E isso me chamou muita atenção porque a gente vê em nosso movimento espírita um entusiasmo pelo protagonismo, porque temos trabalhado, né, esses momentos de reflexão, produzido materiais, né, levados para espaços de diálogo também com dirigentes. Então a gente percebe aqui em nosso movimento espírita catarinense um entusiasmo em torno da questão do protagonismo. Mas também me preocupa que esse entusiasmo ele seja centrado nos dirigentes que estão neste momento, nos evangelizadores, nos diretores de DEFIG que estão aqui e agora. Então, eles buscam encontrar estes espaços de inclusão do jovem, buscam trabalhar a questão do protagonismo, mas sem uma visão estratégica a fim de criar uma cultura e mudar mesmo a própria realidade do centro espírita como espaço, né, de oportunidade de trabalho para o jovem. E acabam sendo realizadas ações pontuais, que não implicam que necessariamente numa continuidade nessa mudança de cultura. E isso me preocupa. O que que você nos traria aqui como reflexão para que a gente pudesse trabalhar mais junto, mais proximamente às casas espíritas, para a criação dessa cultura, para pensar como uma ação estratégica para algo que permaneça e que não fique como ação isolada das lideranças que estão neste momento? Magna, o que você traz é importantíssimo e fiquei muito feliz em ouvir essa reflexão sobre essa capilaridade, né? E sem dúvida, é a construção de uma cultura. Você trouxe o termo certo. Para poder transformar uma ação numa cultura, muitas vezes exige-se uma, uma geração. Mas é um investimento que necessita ser feito, porque é uma mudança de uma concepção. Não é só uma ação, é uma concepção que inspira essa ação. E é essa concepção que está sendo mudada. É essa concepção que está sendo expandida a partir da conscientização dos dirigentes, das lideranças que hoje estão promovendo esse ombro a ombro, lado a lado. Ao visualizarem e ao trabalharem no ombro a ombro, lado a lado, aos poucos, até pela força do exemplo que arrasta, os órgãos de unificação regionais, os centros espíritas vão identificando esses espaços de ampliação. Então, é pela força do exemplo e a partir dessa estrutura que vocês têm, por exemplo, que você trouxe registrando as experiências, divulgando as experiências, construindo materiais para que sirva de inspiração para os que vêm depois. Então, isso que está sendo feito e construído é algo que vai ser deixado de geração para geração e vai certamente inspirar essa ação em cadeia junto aos que virão temporalmente após nós, mas também os que estão dentro da rede da unificação nas diferentes instâncias, seja a instância central federativa, órgãos regionais e centros espíritas. Porque pela força do exemplo e do trabalho que vem sendo realizado, vão se construindo ali caminhos de efetiva construção. Gostei muito, Magda, da sua fala, porque realmente são concepções que inspiram ações e ações que formam culturas. É como se fosse um eixo, que ele não é linear, mas ele é retroalimentado dentro de uma proposta ativa de todos aqueles que já se mobilizam para essa causa. Obrigada, Miriam. É nós continuarmos fazendo, né? E criando.
como tu disse, né? É o movimento que arrasta. E é isso que a gente e muda as culturas, né? E as gerações passam, né? A cultura vai se modificando e as novas gerações já vão adentrando dentro de novas concepções e entendimento, né? Perfeito. Por isso que é belo o trabalho da unificação, né, Magna? Que a gente trabalha tanto junto, pensando ali em rede, centro espírita, órgãos de unificação, pensando em âmbito do Estado, depois em âmbito de região sul, no caso, pensando Uhum. em âmbito de Brasil, em âmbito de SEI, de Conselho Internacional. Essa rede, ela não por acaso é por si só também estratégica para a ação da regeneração da Terra, porque é exatamente o compartilhar dessas experiências exitosas de um para com o outro que vai favorecendo a, a visualização desses exemplos que a partir dali vão inspirar mudanças em escala maior. Então, é confiar que as micro mudanças já estão impactando macro mudanças. Que bom, Miriam. Obrigada. A Camila está com a mão levantada, então eu vou dar a oportunidade para ela perguntar. Aproveitar também, trazendo um pouco para a infância, né, Miriam, quando tu falou muito sobre o conceito de protagonismo, deixou bem claro que ele vai além da questão do trabalho, né? O protagonismo é dar vez e voz em todos os ambientes e espaços que a gente tem crianças e jovens. Então, eu acho que tem um pouco de ligação também com a questão que a Dirce, que a Magna trouxe, pensando nos espaços da criança dentro da evangelização, de que forma o protagonismo pode impactar na formação do jovem, para que o jovem se sinta mais seguro, mais engajado no movimento espírita, que se sinta com maior liberdade de ação, com maior senso de pertencimento, talvez, dentro dos trabalhos, da participação, enfim. E de que forma, minha pergunta mais é voltada nisso, de que forma que o protagonismo pode auxiliar desde a da infância para a formação desse jovem? Pensando também no impacto que a família pode ter, né? Porque quando a gente fala da criança, a gente pode pensar no protagonismo nos momentos de evangelização, mas também nas áreas que a gente tem do envolvimento da família, né? Eu não sei se fiquei clara, assim, mas o que tu poderias falar a respeito disso, assim, dando alguns exemplos, talvez, um pouco mais práticos de como o protagonismo dentro da infância, nessa formação. Compreendi, Camilinha. E sim, esse espaço, ele é a partir da compreensão de que há uma concepção que inspira uma ação. Quando os evangelizadores trazem essa concepção clara, as atitudes dos evangelizadores, mesmo nos seus respectivos grupos de trabalho, diretamente com as crianças, já são inspiradores de uma valorização do protagonismo. Aí, uma palavra em especial é muito forte, inspiradora para as ações que envolvem o protagonismo, integração e engajamento da criança e do jovem. A valorização. Não se trata apenas da voz, mas da valorização dessa voz, da valorização dessa participação, da valorização do tempo com a criança, da valorização da presença da criança nos espaços. Então, quando você organiza os espaços para valorizar a presença da criança naquele evento, naquela atividade, quando você valoriza os potenciais da criança, as habilidades que ela tem, as ideias que ela traz, ela sente a, ela se sente pertencente ao espaço e à atividade e se sente inspirada a prosseguir colaborando nesses espaços, a prosseguir engajada nesses espaços. Então, não se trata apenas da presença ou da voz ou das atividades que muitas vezes integram um planejamento, por exemplo, de uma atividade.
que ele pode estar ali realizado de uma forma primorosa, mas se trata dessa conexão a partir da valorização. A criança se sente valorizada por ser quem é e por estar lá. A criança se sente valorizada por ter sido incentivada a trazer uma contribuição, uma ideia, uma atividade. Então, o sentimento de valorização é que está na nascente do sentimento de pertencimento e vai fazer com que ela se sinta mais engajada nas próprias atividades. Então, esse é um ponto importante quando a gente traz a perspectiva do protagonismo infantil, a atribuição do valor à efetiva participação das crianças, reconhecendo o papel, seu papel ativo nas atividades. E, novamente, trazendo uma leitura de que, dentro da perspectiva da ação evangelizadora, nós conectamos, não por acaso, o cabeça, coração e mãos. É a vivência mesmo que vai fazer a diferença. Não é falar sobre, é vivenciar os valores, é vivenciar o evangelho, é provocar contextos vivenciais em que a partir dali ela possa refletir sobre os valores e perceber-se valorizada naquele espaço. Então, esse é um ponto fundamental. E a participação das crianças, ela se dá dentro do próprio universo das atividades, quando está ali na relação evangelizador, evangelizando, nesse universo de valorização das trocas, valorizar uma fala, valorizar uma atitude, a contribuição que ela traz, dentro daquela dinâmica bem intimista, mas ela também se consolida na estrutura do centro espírita, valorizar, dando visibilidade àquela atividade junto às outras áreas, você apresentar o que vai acontecer na atividade da evangelização junto à família, nas atividades, nas outras atividades da casa, nos eventos que a infância, por exemplo, promove, favorecendo que os outros espaços da casa não apenas saibam o que vai acontecer, mas se sintam também participantes e corresponsáveis pelo êxito dessa atividade. Então, esse movimento também de engajar as demais áreas para valorizar esse núcleo de infância é também um espaço de valorização desse protagonismo. Lembrando de mais uma frase importante do nosso Bezerra, que nos alerta, e em especial essa frase, essa mensagem é para os dirigentes espíritas, que vem exatamente falar que todos os dirigentes e responsáveis pelas instituições espíritas devem estar cientes e serem responsáveis por ofertar todas as condições para a realização das atividades voltadas à infância e à juventude, reconhecendo-a não como uma atividade à parte, mas como uma atividade integrada aos objetivos da instituição. Ou seja, a ação evangelizadora não é um apêndice, não é uma atividade do que a gente vai fazer enquanto os pais estão na palestra. É uma atividade que está na nascente dos objetivos institucionais, tanto quanto a palestra, a reunião mediúnica, o ESD e todas a assistência social, comunicação e todas as demais. Não é um anexo. Ela está no mesmo patamar, está no mesmo valor, é ação integrada. Tenho a impressão que em duas mensagens, em uma de Bezerra e uma de Joana, eles ainda vão dizer que de todas as atividades da instituição espírita, aquelas que se dedicam à infância e à juventude assumem ainda um valor maior. Um valor porque ele está trabalhando na nascente, na matriz ali, dentro da estrutura. Então, valorizando todas as atividades, essa atividade de investimento à infância ainda assume um caráter de maior cuidado. Razão pela qual o próprio Bezerra investe e cuida muito. Então, é importante a gente ter esse olhar integrado, das ações integradas, com uma perspectiva de valorização.
Então, falar de protagonismo infantil é valorizar as histórias das crianças, valorizar os olhares, valorizar a presença, valorizar o espaço que é ofertado, primar pela qualidade do trabalho que é oferecido, primar pelo cuidado físico, mas também pelo cuidado pedagógico, pelo cuidado dos materiais, pelo cuidado comunicacional, na forma como nos comunicamos com a criança. Então, tudo isso é valorização que vai provocar esse protagonismo, o papel ativo da criança, e dentro de uma visão eh, ativa no seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. A criança é ativa, é sujeito ativo no seu processo de desenvolvimento e aprendizagem, consequentemente de evolução espiritual, de aprimoramento moral. Então, é essa concepção que está em transformação. E que bom que estamos nesse momento e que bom que estamos entusiasmados, né, Magna? Que a equipe está entusiasmada dentro desse propósito de Então, fortalecer esses espaços. então, sim, Miriam, nós tivemos recentemente o Fórum, né, Espírita Catarinense, onde foram estabelecidas as 10 diretrizes prioritárias para o Estado, né, e novamente a diretriz do protagonismo surgiu, apareceu, um grupo inteiro se dedicou já a criar alguns planos de ação para o Estado inteiro, sabe? Então, criado pelo próprio movimento, e isso agora em abril. Também tem sido pauta permanente das nossas comissões regionais, dos nossos CFEs, então a gente percebe mesmo que muitas sementes estão sendo espargidas e nós já percebemos, nós tivemos no ano passado um encontro em que os nossos coordenadores puderam já apresentar várias ações e ficamos encantados, porque nós não tínhamos também a percepção de quantas iniciativas já estão acontecendo nos nossos centros espíritas, assim, foi muito gratificante. E estamos na continuidade da semeadura, buscando, né, a regá-la, nutri-la, e hoje foi mais um destes momentos riquíssimos, né, onde que muitos nutrientes foram oportunizados aqui aos nossos trabalhadores, através da tua reflexão, da tua fala, nos relembrar das mensagens, né, permanentes dos benfeitores espirituais. Então, verdadeiramente um momento em que nos alimentamos, não só, né, fortalecendo esse entusiasmo, mas também o nosso propósito de continuar firmes, né, nessa mudança de cultura e a gente vermos em brevíssimo tempo os nossos centros espíritas, né, ali, ombro a ombro, lado a lado, né, numa relação muito próxima com os nossos jovens, as nossas crianças, com os espaços que lhes sejam realmente dignos e adequados, né, porque nós estamos trabalhando muito fortemente nisso e nós temos muitos corações e muitas mentes acolhedoras aqui, que são altamente receptivas. E muito obrigada, Miriam, porque foi verdadeiramente um banquete que tu nos serviu hoje. Gratidão enorme. Nós temos agora que encerrar o nosso encontro, então vou passar para a Anete, que vai conduzir o nosso encerramento. Miriam querida, né? É sempre uma alegria e uma emoção poder ouvir você, né? A tua fala e trazendo aí as mensagens dos benfeitores, como a Magna disse, né? Nos estimulam a prosseguir na tarefa com bom ânimo, né? Com coragem, nos oportunizando também a aprender, né? Porque às vezes a gente ouve, né? E são muitas informações, né? Então a gente tem aqui o benefício da gravação para nós assistirmos e não sucumbirmos, né? Porque com Jesus e investindo nessa tarefa que nós todos aqui acreditamos, com certeza é, os cristãos serão multiplicados, né? Então, muito obrigada, recebam um abraço carinhoso de Santa Catarina. Nós estamos felizes por estar aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite, né? A gente sabe da tua agenda corrida. Obrigada. Eu vou vou pedir para a Camila para a gente fazer a foto. A Camila também colocou no link, no chat, um link para avaliação. É muito importante que vocês respondam, né? Para que a gente possa saber se o horário é adequado, se as ideias ficaram organizadas, né? E a gente possa avaliar e também nos programar melhor para os próximos.
Então, quem quiser, né, pode abrir as câmeras para a gente fazer uma fotinha e registrar nos arquivos da Meimei, né, Miriam? Muito bem, muito bem. Então, Camila, você conduz? Conduzo, aham. Então tá bom, eu vou fazer uma contagem. Quem quiser colocar seus coraçõezinhos ou outros emojis, fiquem à vontade. São duas telas, então eu vou pedir para vocês darem uma segurada ali no sorriso, tá? 1, 2, 3. Isso, agora vamos para a segunda. 1, 2, 3. Perfeito, já foi. Obrigada. E então nós vamos fazer, já nos despedindo, né? Vamos fazer a prece de encerramento. Nós vamos convidar aqui a Amanda para fazer a prece, pode ser? Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de reflexão, de aprendizado, de podermos encher os nossos corações de boa vontade, de bom ânimo e que possamos levar conosco esses ensinamentos de hoje, essas reflexões, para que possamos levar para nossas atividades com nossos jovens, com nossas crianças, esse sentimento de amor, que possamos oportunizá-los ao trabalho, que possamos orientá-los, estando com eles, ombro a ombro, lado a lado, em todo momento de nossas tarefas. Obrigada, Senhor, que assim seja.